Ok, retornando aqui, lembrando que a rainha mãe, então, ela entra na sala do banquete. Eu fico imaginando o alvoroço, o desespero daquelas pessoas que estavam festejando, alegres, né? Todas cheias do vinho. E agora, diante daquilo, há um desespero. E a rainha mãe entra e disse que o rei vive eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Ela entendeu que ela viu seu filho Belsazar apavorado, como se tivesse aquela expressão: você viu um fantasma, não é isso? Mas olha o que ela diz aqui, olha que coisa grandiosa, olha que coisa tremenda. Olha o que é o testemunho de alguém que anda segundo os conselhos do Senhor. Alguém que é firme nas suas convicções, alguém que tem uma estrutura espiritual verdadeira. Olha só o que ela diz: há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porque esse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e dará a interpretação. Veja que coisa grandiosa. Você é capaz de imaginar isso? Diante de toda aquela turbulência, aquele apavoramento, aquele desespero, Deus usa uma pessoa para mostrar o que ele pode fazer, para dar um testemunho grandioso daquilo que ele poderia fazer. Porque havia naquele reino, olha o que ela fala: há no seu reino um homem de Deus. Ah, como é bom nós termos referências positivas. Você já imaginou na sua escola, na sua universidade, no seu colégio? Se alguém for dar uma referência positiva, olha, procura aquele jovem, procura aquela menina, aquela moça, porque ela é diferente, ele é diferente, tem uma postura diferente. Ah, como é grandioso! Aqui, diante de tudo isso, a mãe deste rei, a viúva de Nabucodonosor, se lembrou do testemunho grandioso de um homem de Deus, que naquela época era jovem, aqui já é uma pessoa adulta. E ela fala: há no reino, no seu reino, um homem. Esta é a diferença, meu jovem, meu amigo que está nos ouvindo. Quando você é uma pessoa de Deus, quando você é uma pessoa entregue aos caminhos do Senhor, você sempre será uma referência positiva. Uma das coisas mais difíceis e ruins que eu tenho para mim é quando eu vejo pessoas darem testemunho negativo de um crente. Eu já ouvi algumas vezes o triste testemunho: olha só, para ser crente como aquele, eu prefiro ser como sou. Ou seja, um testemunho negativo. É isso que você quer ser? Um testemunho negativo? Na sua família, no seu trabalho, na sua escola? O que você quer ser? Que tipo de referência você quer ser? Você quer ser como Daniel? Ah, que coisa boa! Olha só o que ela fala, a mãe dele: portanto, chame Daniel, que ele te dará a interpretação. Este é o poder de Deus sobre a vida daquele que escolhe, que faz a escolha certa, que é o tema dessa nossa palavra, a escolha certa. Desde que Daniel era adolescente, quando foi levado para a Babilônia, quando ele escolheu não se contaminar, quando ele escolheu servir a Deus, quando ele escolheu ser fiel a Deus, Deus o honrou, Deus o colocou no mais alto lugar, no reino de Nabucodonosor e agora também no reino de Beltesazar. Digo, no reinado, aliás. Veja bem, olha só, aí então ele manda chamar Daniel, verso 13: então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com ele e perguntou: você é aquele Daniel
dos exilados de Judá. Agora se lembra da história, tá vendo? O rei meu pai trouxe de Judá, tendo ouvido dizer a seu respeito que o Espírito de Deus está em você e que você se acha a luz, inteligência, excelência e sabedoria. Olha o que o rei está falando para Daniel. Olha que coisa grandiosa. Olha que exemplo maravilhoso. O que é um testemunho? O que é uma escolha certa na vida de uma pessoa? O próprio rei chega dele e reconhece tudo o que ele era. Então o rei aqui reconhece e chama e pede para que ele dê a interpretação. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretação e soluções de casos difíceis. Mais uma vez o rei aqui reforça: Daniel, você é a única pessoa neste reino que pode trazer a solução. E ele fala: Daniel, se você interpretar, você será, olha só, final do verso 16, e será o terceiro homem mais importante do rei. Mas sabe o que o Daniel disse, irmão? Olha que coisa grandiosa, o que é um homem de Deus, um jovem de Deus, uma mulher de Deus. Então Daniel respondeu e disse ao rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. Aqui é o exemplo de uma pessoa comprometida, filha de Deus e servo de Deus. Daniel não estava fazendo aquelas coisas pelo aquilo que ele poderia ganhar. Você sabe porque quando a gente faz as coisas para Deus, quando a gente segue a Deus, os caminhos de Deus, nós não estamos preocupados com recompensas humanas, não. Elas podem vir e muitas vezes Deus permite que elas venham para o nosso bem, para o nosso conforto, para o nosso crescimento pessoal e profissional. Mas este não é o propósito. Porque se fosse o propósito, Daniel podia se achar que o rei da cocada. Mas não, Daniel não aceitou. Ele não quis isso, porque ele sabia que isso é mais importante. Olha só, então Daniel disse: no entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei interpretação. Daniel confiava que nele, não confiava em Deus. Ele tinha plena convicção que Deus daria. E ele fala, verso 18: o rei, ó rei, o Deus Altíssimo, deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Ou seja, as pessoas conquistaram o que Deus permitiu. E Nabucodonosor chegou no topo do mundo, naquela época. Ele diz assim: por causa da grandeza ele deu pessoas de todos os povos, nações e línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava os outros. Mas, olha só, isso é importantíssimo. Mas, quando o coração dele se elevou e seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Muito cuidado, você que acha que pode se vangloriar. Sabe qual é o primeiro pecado que nós temos registro na história da humanidade? A soberba, a arrogância. Exatamente. A autossuficiência aconteceu com Lúcifer, aconteceu com Adão. Deus não aceita. Então aqui, aí o texto fala que ele foi expulso do meio dos filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar e comer com jumentos selvagens, comia capim como os bois e seu corpo foi molhado pelo orvalho. Deus quebra o orgulho. O primeiro pecado é orgulho, soberba. Deus não aceita. E todo orgulho e soberba de Nabucodonosor foi punido com a perca do seu império. Enquanto ele não reconheceu que Deus é Senhor, enquanto ele não se humilhou diante de Deus, ele não teve seu reino restaurado. Agora, olha o verso 22. E o Senhor, ó rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo tudo isso. Sabe o que isso me ensina aqui? Sabe o que isso diz para nós? Nós conhecemos as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, mas muitas vezes escolhe caminhar segundo os seus propósitos, seus próprios fins, não quer saber das coisas de Deus. E foi exatamente porque Belsazar conhecia muito bem a história de seu pai, sabia que o orgulho, a soberba, a prepotência subiram no seu coração, e ele estava fazendo a mesma coisa.
que ele estava cometendo abominação ao Senhor, pegando os utensílios da casa de Deus para as suas orgias. Olha o que diz aqui. Além disso, ó Senhor, o Senhor deu louvores a Deus de prata, ouro e bronze, de ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada, mas o Senhor não deu glória a Deus, cujas mãos está a sua vida e todos os seus caminhos. Em que você tem depositado a sua confiança? Em que você tem depositado a sua vida? Aqui o texto é claro. Daniel está dizendo, olha, o Senhor deu valor a tudo, menos em Deus. Valorizou o ouro e a prata, menos Deus. E agora, eu vou declarar o que está escrito, vou ler e vou traduzir, é o que diz Daniel, verso 25. O que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E essa é a sua interpretação. Mene, Deus contou os dias do teu reino, ó rei, e pôs fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido, entregue aos medo-pestes. Queridos, prestem atenção. Não há nada sem juízo de Deus. Belsazar, o rei filho de Nabucodonosor, não viu tanto que o pai dele, porque também cometeu abominações, mesmo tendo a experiência do pai. Então Beltesazar, olha só o resultado, estamos encerrando. Então Beltesazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe desse uma corrente de ouro no pescoço e que proclamasse que passaria a ser o terceiro no reino do seu governo. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Veja bem, o que é o juízo de Deus? Então, é importante que você entenda isso, meu jovem. Eu quero encerrar aqui, já encerramos o capítulo 5. Cuidado com orgulho. Cuidado com aquilo que você coloca como prioridade na sua vida. Coloca com aquilo que você dá importância na sua vida. Você é um vaso precioso de Deus. Você é aquilo que Deus tem mais precioso hoje. A sua vida. Não a entregue. Não a entregue. Não se deixe ser levado pelas coisas que esse mundo tem para te oferecer. Entregue sua vida, seja fiel, escolha, faça a escolha certa, escolha caminhar com Deus, escolha andar com Deus, escolha ser fiel a Deus, escolha ser um instrumento de Deus, escolha ser um instrumento grandioso, escolha obediência, escolha fidelidade, pois Deus tem algo grandioso para você. Eu quero orar nesse instante para encerrar e peço a Deus pela sua vida. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo pela vida dessa pessoa que está me ouvindo. Eu te suplico, ó Pai querido, que ela seja alcançada pela tua graça, que ela possa entregar sua vida ao Senhor, que ela possa fazer a escolha certa, que é caminhar e andar, ela possa fazer a escolha pela obediência, pela fidelidade ao Senhor. Ó Deus amado, que teu Santo Espírito complete essa palavra no coração de cada um que está ouvindo. Nos abençoe, Senhor Deus. Toma-nos em tuas mãos. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.